Nessa aula a gente vai concluir o que está faltando da semana passada, tá? A gente está vendo aqui o islamismo, né? A gente já viu aqui a Arábia pré-islâmica, que é antes do Maomé, quando a gente tinha lá as tribos. E a gente vai concluir a partir de hoje com a questão da Arábia Islâmica já a partir de Maomé. E a gente já vai estar vendo aqui a questão da religião islâmica, né? Professor, mas o que foi a religião islâmica, né? O que é que eu posso identificar, o que é que eu posso caracterizar? A religião islâmica, pessoal, ela vai ser a religião fundada por Maomé por volta de 570, ou seja, no século VI, até 632, que é quando Maomé vem a falecer. E vai ser conhecida como islamismo ou religião islâmica ou maometana, né? Ela é uma religião monoteísta. Vocês já viram na aula passada que eu argumentei com vocês que antes do Maomé ela era politeísta, tá? E a partir do Maomé eu tenho uma religião monoteísta com um Deus único e Alá é o único Deus e o seu profeta é o Maomé, ok? As principais características dessa religião, pessoal, como já disse de novo, é uma religião monoteísta, crê em um único Deus, fundada por Maomé, que é o principal profeta. Ali vai ser o sucessor de Maomé após a morte do Maomé. O principal centro de adoração é Meca, cidade sagrada. Hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo. E o Islã significa a submissão a Deus. E muçulmano é todo aquele que segue o Alcorão ou a vontade de Alá, certo? Dentro do processo da expansão ou da jihad muçulmana, a gente vai perceber que ocorre a partir de 632. Então, se perguntar a vocês na minha prova, quando é que ocorre o processo de expansão do islamismo, por exemplo? Vocês vão dizer que ele ocorre a partir do processo da jihad, né, islâmica. E essa jihad islâmica, que é a guerra santa ou a busca por novos fiéis, ocorre a partir da morte do Maomé. Só que Maomé, quando ele vem a falecer, ele já deixa o Império unificado, né? Não tem mais as tribos que a gente viu lá atrás. Aquelas tribos que foram observadas lá atrás não existem mais aqui, por exemplo, tá? E quem que vai governar na ausência de Maomé? Uns caras conhecidos como califas. Esses califas, eles eram ao mesmo tempo chefes políticos, religiosos, militares e administravam o Império Muçulmano. Dentro da proposta desses califas, passa também a controlar outras regiões, não somente no sentido de econômico, mas também no sentido religioso, tá? A expansão islâmica não se dá a partir daqui, a partir do Maomé, primeiro ano, somente com a ideia religiosa. A expansão islâmica se dá também a partir da ideia econômica. Como eu disse também na aula passada, eu estou só reforçando aqui nesse slide de novo, né? A partir da morte do Maomé, a gente vai ter dois grupos distintos. Eu tenho os sunitas e os xiitas. Professor, era a mesma coisa? Não. Até hoje esses dois grupos, pessoal, eles entram em confronto, né? Tanto por questões religiosas como questões territoriais, mas especificamente por questões de religião. Professor, como assim? Os sunitas vão defender que sua crença nas sunas. E o que é as sunas, professor? As sunas eram as escritas do profeta Maomé, que ele escrevia no seu... É como se fosse um diário do profeta, né? Com regras, com orientações, né? O que devia ser feito para ter uma vida sagrada. Esses são os chamados sunitas, né? E são maioria. Esses são maioria, tá? E eu tenho também os xiitas, que é a minoria. Esses xiitas, pessoal, eles acreditam que só há um descendente, que no caso o Ali. Ali é o genro, é o primo, né? Genro e primo do Maomé, né? Do profeta Maomé. Então eles acreditam que isso é o único sucessor do Maomé, a única descendência perfeita é a descendência do Ali, né? Não as sunas do profeta. Não dava para confiar. Dentro da arquitetura islâmica, a gente vai ter alguns detalhes que são muito relevantes, são destaques até os dias de hoje, e eles vão utilizar arcos em formas variadas. A cúpula, o que é cúpula, pessoal? Isso aqui, ó, esses arcozinhos aqui. A abóboda é o centro, né, do caso das mesquitas.
simples e pendente, as colunas de sustentação com fuste. Professor, o que é fuste? Deixa eu apagar aqui essa bagunça. O que é fuste? Fuste é esses bichinhos aqui em cima, pessoal. Olha. Isso aqui, tá vendo aí? Isso é fuste. Dentro da arquitetura islâmica, ela apresenta também uma arquitetura militar. Professor, por que arquitetura militar? Primeiro, pessoal, porque o islamismo, eles precisavam se defender. Logo, se você observar, há uma semelhança como se fosse uma muralha, né, de proteção. Então, esse convento islâmico que vocês veem aqui, à direita do seu vídeo, vocês podem observar que eles vão terá influência, por exemplo, lá do Nabucodonosor, na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia. E a função religiosa militar era a fortificação mesmo aqui de fato. Então eu vou ter os guerreiros islâmicos dedicados à jihad. E o que era essa jihad aqui, como eu disse lá atrás? Era a guerra santa, era a busca por novos fiéis, a busca por novas terras. Tá? Era esse processo de expansão do islamismo naquele contexto. A planta, por exemplo, tinha as torres de vigia. Essas torres de vigia, vocês podem observar aí que eu estou circulando. No interior dessas torres tinha habitações, armazéns, mesquita, como uma forma de proteção da mesquita. Na arquitetura religiosa, ela vai ter algumas funções também. Simultaneamente a função religiosa de fato, mas também funções políticas e sociais. Os edifícios eles vão assinalar o valor sagrado e simbólico em relação a Alá, tá? E seriam os lugares mais importantes da cidade. Em sua maioria, Meca vai ser o principal centro religioso e a tipologia dessas arquiteturas religiosas perpassa pelos templos, santuários e altares simples, tá? A gente vai estar vendo também aqui os antigos reinos ou impérios africanos. Professor, e teve rei na África? Teve império na África? Sim. A gente tem uma visão de rei, a gente tem uma visão de império somente na Europa, né? E na verdade não é bem isso. Então, pessoal, o primeiro reino, ou o primeiro local onde eu percebi um império na África vai ser no Congo. E aí, pessoal, como é que vai ser formado, como é que vai ser organizado esse império no Congo? O primeiro fator preponderante é que o Império do Congo vai ser fundado por volta do século XIV, na África, na parte mais centro-ocidental africana, e a sua população vai ser composta pelo povo chamado Bantu. Grande parte desse povo da região do Congo, eles também vieram uma parte para o Brasil, pessoal. Nessa região aqui, ó, grande parte dos africanos que virão para o Brasil serão trazidos, né, serão escravizados. Então, o comércio vai ser a principal atividade do Reino do Congo, né? E é esse império também que vai possibilitar a relação comercial com Portugal, certo, pessoal? O rei que vai administrar o Império do Congo será chamado de Manicongo, tá? Manicongo. Professor, por que Manicongo? Porque ele era islâmico e converteu-se ao islamismo, tá, pessoal? No Reino do Congo, como eu já disse lá atrás, eles irão estabelecer uma relação comercial com os portugueses, o que vai possibilitar o tráfico de escravos, tá? Esses portugueses vão exercer forte influência sobre o Reino do Congo, e daí, pessoal, antes disso, a escravidão na África já existia, porém, não com as características que vai ocorrer, por exemplo, aqui agora. Professor, como é que era a escravidão na África antes da chegada dos portugueses? Pessoal, a escravidão na África antes da chegada dos portugueses ocorria de 3 formas. Por crimes praticados na sociedade, tá? Por dívidas e prisioneiro de guerra. Quando os portugueses chegam no continente africano, no Reino do Congo, o que acontece até então, no primeiro ano? Havia já escravos que eram, por natureza, escravizados naquela região, porém, vai chegar um momento, durante o processo de dominação no Congo, que esse rei começa agora a, inclusive, tentar capturar escravos, recebe armas através dos portugueses, para promover a captura e a guerra para vender esses escravos, esses negros, para o Império Português. O que é interessante, pessoal? Que nesse tráfico chegava a ocorrer, por exemplo, reis africanos que eram traficados para o Brasil, para as Américas, e eles tornavam escravo aqui no Brasil.
Então, ele era rei na África. Mas quando chegava no Brasil, ele era um escravo normal. Então, isso acabava, por exemplo, provando que a importância desse negro africano, quando chegava aqui nas Américas, ele acabava, por exemplo, tirando todo o seu poder. Apesar de outros negros reconhecer aquele rei, né? Eles sabiam que era um rei, que era rei. Porém, não tinha forças durante o processo de escravidão nas Américas ou no Brasil. Então, o rei do Congo ele vai ser convertido ao cristianismo, como disse a vocês. Ele era, antes disso, islâmico, e daí ele passa a expandir a fé cristã através da dominação portuguesa. Na segunda metade do século XV, essas relações com Portugal começam a entrar em declínio, o que dificulta, a partir de então, o processo de reconstrução do Império do Congo diante do processo de dominação. Como estava composta, primeiro ano, essa sociedade congolesa? Como estava composta a sociedade do Reino do Congo? Eu tinha aqui, pessoal, no topo da pirâmide, o Manicongo, né, que era o imperador, né, e a sua corte, que era formada especificamente por parentes. Aqui eu tinha o guarda permanente, né, que dava proteção aí ao imperador, os nobres, que eram o chefe das aldeias, os comerciantes e artesãos, que eram moradores das cidades, agricultores, que eram moradores das aldeias, e por último os escravos. Professor, como assim? O africano, ele também tinha escravos? Sim, não esqueça que eu estou falando aqui de um império, o Império do Reino do Congo. É que a visão que a gente tem de rei é a visão europeia, pessoal, vestido com aquela roupa grande, um rei gordo, com a coroa na cabeça. Não é bem o caso aqui da África, não, tá? Eu não sei se eu coloquei alguma imagem aqui para vocês terem uma ideia, mas a ideia de rei que a gente tem é a ideia europeia. Mas aqui na África, aí também tem um rei que tem as mesmas forças diante do povo que ele exercia. Outra coisa que é importante a partir de agora é que não vai haver uma escrita no Império do Congo aqui, pessoal. Nesse contexto imperial no Reino do Congo. Professor, como assim não vai haver uma escrita? Pessoal, a história do povo do Congo era contada pelos mais antigos, né? Os idosos, os anciãos, aqueles que guardavam a história. Eles eram chamados de griotes. Eles eram chamados de griotes. Então, esses griotes eram homens idosos, eram verdadeiros livros, eram verdadeiras bibliotecas ambulantes, né? E esses griotes, eles acabavam transmitindo a história do povo do Congo de geração em geração. O que é interessante, pessoal? Se aquele homem morresse e a história não fosse repassada, não tinha, por exemplo, como saber a história daquele povo, a história daquele país, a história daquela cidade, a história daquela aldeia ou a história daquele reinado. Então, há uma importância muito grande aqui na oralidade em relação aos griotes. Então, essa oralidade é uma das características mais marcantes dentro da cultura do povo africano e tinha uma importância muito grande. Inclusive, o griote ele tinha uma posição de destaque, né? Porque ele, por exemplo, era um profissional treinado para memorizar a história e a memória daquela comunidade, certo? Na África saeliana, ou Sahel, o reino de Sahel, o que na verdade a gente vai destacar, que é o que o seu material aborda aí, certo, pessoal? Então, o reino de Sahel é uma extensa faixa de terra situada ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos e comerciantes. Olha que algo interessante a gente destaca aqui, pessoal. Porque o continente africano, ele não é rico somente em ouro e prata, mas ele vai ser rico em cultura. Infelizmente, a visão que ele tem da África é uma visão de miserabilidade, é uma visão apenas do deserto, é uma visão apenas daquilo que a Europa passou durante o processo de colonização naquela região, tá? O outro reino é o reino do Mali. Então já vimos aqui o reino do Congo, reino do Sahel
e o Reino do Mali. Professor, onde está localizado o Mali, ou Mali, né, como você queira chamar? Então, está localizado no deserto do Saara, ou podemos chamar assim também a região do Sahel, né, que é onde habitou o Império Mali. O povo que habitava essa região era chamado de Mandinga ou Maliquês. Daí você pergunta, professor, é daqui que vem aquela ideia de mandinga, né? Que vem aquela ideia de macumba, vem dessa região aqui da África, tá, pessoal? Aí eu vou fazer uma mandinga para você. O povo mandinga é um povo que habita a região do Mali, né? E era assim chamado. A principal atividade do Império Mali era o comércio e as cidades na beira do rio Níger, né? Então isso vai ser muito relevante dentro da proposta que a gente vai estar abordando aqui agora. Os produtos que eram cultivados no Império do Mali eram o ouro, o sal era de extrema importância, os escravos e o marfim. O comércio dos impostos sustentavam a corte, né, no caso do Império do Mali, e o Império Mali vai ser dizimado, vai ser destruído pelos marroquinos, né, que acaba, por exemplo, destruindo toda essa força do reino do Mali. Outro povo que vai estar também presente na região da África, vemos aqui Gana, Mali, na região do Saara, e agora o Congo, Mali e agora Gana, né? O reino de Gana é um dos mais antigos da região do Saara, ou da região do Sahel, né? E também se origina a partir de sociedades tribais, né? Dominam vários povos ao longo do tempo e vai se localizar ao sul do deserto do Saara, ou seja, próximo aí do reino do Mali, né? O povo que lá habita era chamado de Soniquês, né? O povo que habita a região de Gana, e eles são povos convertidos ao islamismo a partir do século 11 depois de Cristo. Outro reino também africano vai ser o reino de Songhai, e o reino de Songhai também vai habitar na região do rio Níger, e a base da economia do povo de Songhai vai ser o ouro e o sal. Então você já deve ter percebido aqui que o sal e o ouro, pessoal, vai ser muito importante para a economia desse povo nessa localidade. Aí você pergunta, professor, está explicado por que os portugueses foram para lá, né, nesse contexto aqui. Pois é, pessoal, não é só porque foi buscar escravo na África. Antes dos portugueses chegarem às Américas, eles já conheciam o continente africano. Eles já exploravam aquela região, que era rica em ouro, sal, prata, e aí utilizavam-se do processo de escravidão que lá existia, que era uma escravidão natural entre eles, né? E utilizaram a escravidão pesada, um genocídio, né, em relação ao povo africano, que dá vergonha até os dias de hoje, certo? O fim do reino de Songhai se deve ao conflito com também o povo de Marrocos. Os marroquinos acabam destruindo a região de Songhai, né, pelo controle do sal na região do Saara Central. As principais características, pessoal, do reino de Songhai, do Império de Songhai, é a sua localização no noroeste do continente africano, e é um dos maiores impérios africanos na história, o Império de Songhai. Sua base está por volta do rio Níger, assim como os outros rios. A sua capital é Gao. A religião do povo de Songhai era a religião islâmica, a língua oficial Songhai, né? E a forma de governo era monarquia. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido. É uma das temáticas muito relevantes dentro do processo da história. Vimos aqui a conclusão do Império Islâmico e os reinos africanos, né? A sua importância diante da história desse povo, certo, pessoal? Então eu quero aqui agradecer a vocês e já oriento a vocês que a atividade está dentro dessas características que a gente vai estar abordando agora na página 78, 79 e 89, ok, pessoal?